Olá, Dr. Guido Bilharinho é advogado, escritor, historiador e faz parte do movimento que lança uma discussão sobre os imóveis inventariados no centro de Uberaba. Esses procedimentos são considerados irregulares. E por quê? Dr. Guido que vai explicar para nós. Seja muito bem-vindo ao programa, a professora vai explicar para a gente por que surgiu esse movimento e por que esses imóveis juridicamente são considerados irregulares nos seus inventários. Com muito prazer que eu volto aqui, né, mais uma vez, à TV Câmara, e agradeço até o convite. Isso é uma honra ser convidado para participar do seu programa. Bom, o problema dos imóveis ditos inventariados e tombados em Uberaba, existe uma lei de 2008, a 10.717, que nós achamos completamente, ela fere pelo menos 4 dispositivos da Constituição Federal, fere leis federais e é uma lei que tem que ser alterada, porque ela está causando, além de tudo, além dessas inconstitucionalidades e ilegalidades, ela tem causado um transtorno duplo em Uberaba. Primeiro, às famílias, aos proprietários dos imóveis. E segundo, ao próprio centro urbano da cidade, que ficou engessado. No decorrer, nós vamos entrar em mais detalhes. Mas, do ponto de vista de constitucionalidade, há um dispositivo na Constituição que é pouco atentado, que é importantíssimo, é o mais importante da Constituição, que é o caput do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, nem pode ser modificado pelo Congresso, só por uma nova Constituinte. É que todos são iguais perante a lei, em qualquer circunstância. Então, na realidade, quando se pretende inventariar ou tombar um imóvel, está se desigualando os cidadãos. Porque o imóvel inventariado ou tombado, ele, além de ele perder 50% a 70% do valor imediato, porque muito raramente alguém vai se interessar por comprar um imóvel inventariado, porque o proprietário só vai ter limitação, ônus e obrigações e até levar multa. Doutor Guido, então vamos abrir aqui um conceito para a gente compreender melhor o que é um imóvel inventariado, o que é um imóvel tombado. O imóvel inventariado ou tombado e o registro são 3 fórmulas de proteção aos imóveis considerados de algum valor histórico ou arquitetônico, são modos que os órgãos públicos têm para proteger aquele imóvel e fere o direito de propriedade, porque o proprietário, a partir daquele momento, ele perde a sua possibilidade de fazer o que quiser com o imóvel. Até uma certa pintura, uma reforma numa janela, tudo isso o proprietário tem que requerer, apresentar às vezes projeto, conforme a modificação que ele quer fazer, para o CONFAL. O CONFAL então manda, leva 2, 3, 4 meses, olha, examina, concede ou não. Então veja bem, o proprietário já perdeu o direito de propriedade, porque o direito de propriedade não pode ser assim tão limitado. E ele não pode derrubar, só pode vender, mas assim mesmo dando preferência para a prefeitura. E quais são os critérios para esse imóvel ser inventariado, depois passar para o registro, depois ser tombado? Qual é o critério? O primeiro é que se tem valor arquitetônico, artístico, né? E o segundo é ter alguma circunstância histórica. Por exemplo, viveu alguma personalidade, ou alguma personalidade nacional que vinha em Uberaba sempre ficava ali hospedado. Então, essas circunstâncias assim. Agora, o problema é que em Uberaba, essa lei, por exemplo, ela, além de desigualar, ela fere o princípio da propriedade. Como eu disse, o proprietário não pode usar mais o seu imóvel. Qual é a lei? Essa lei 10.717 municipal. O interessante é que, enquanto os proprietários originais estão na casa, eles estão ali, eles têm interesse, é a casa deles e tal. Eles falecem, abre a sucessão, tem 4, 5, 6 herdeiros e às vezes um imóvel só, como tem vários aqui em Uberaba no centro. Aí os herdeiros querem vender para dividir o dinheiro e não encontra comprador. Rarissimamente encontra comprador. E quando encontra, é subvalorizado. Porque ninguém vai comprar um imóvel inventariado
com o preço de mercado. Ele perde, não existe mais preço de mercado para ele. Quantos imóveis inventariados nós temos em Uberaba? Olha, O senhor tem esse número? Assim, de propriedade, de residência, deve ter uns 130, 140. Mas existem outros que chegam até uns 180, pode chegar até a 200. Mas esses 140, mais ou menos, eles também, os seus entornos, a esquerda e a direita, prédio também vizinho, ficam... que é o prédio vizinho. Mesmo que não tenha valor nenhum, eles, por causa de estar no entorno, eles também ficam protegidos. E os proprietários não podem fazer nada também sem o CONFAL autorizar. Então, veja bem, nós temos aí mais de 400 a 500 imóveis inventariados ou tombados, ditos inventariados, porque nós vamos entrar nesse aspecto também, em Uberaba. Então, o centro de Uberaba não é um centro muito grande, e está engessado. E nós temos perdido vários empreendimentos, até de shopping, de hotel, que já estava projeto até aprovado pela prefeitura, mas na hora que chegou no CONFAL, exigia manter a fachada, etc., e era, às vezes, arquitetonicamente impossível. O senhor tem falado aí no CONFAL, que é o nosso Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico, que é o órgão responsável para esse inventário. Exatamente. Ele é que fiscaliza, ele é que administra, vamos dizer, essa situação. E, além disso, então, fere o direito de propriedade. E agora, sobre o aspecto do imóvel inventariado, que nós estamos questionando, que não existe imóvel inventariado em Uberaba legalmente, pelo seguinte, porque a Constituição exige o devido processo legal quando vai se limitar a liberdade ou o direito de propriedade. São os incisos 54 e 55 desse mesmo artigo 5º da Constituição. E, no caso aqui de Uberaba, como parece que todas as cidades de Minas, não houve isso, não houve um procedimento, não se deu nem notificar os proprietários. Vários proprietários foram surpreendidos. Há um caso que um genro vendeu para o sogro um imóvel, quando o sogro foi ver, estava inventariado achando que o genro estava passando só para trás, quer dizer, quase que cria um problema. Aí eu também não sabia. Então, como que foi feito? O que é o documento que o CONFAL tem, que o município tem para falar, olha, isso uma verdade? Não há um documento, é uma coisa precária. Na década de 70, se não me engano, em 1987, o Instituto do Patrimônio Histórico Estadual mandou aqui em Uberaba e em outra cidade 1 ou 2 funcionários para olhar o centro da cidade, e eles apontaram as casas que eles achavam que tinham valor, o endereço e o número, e entregaram essa lista para a prefeitura. Para a prefeitura fazer o que quisesse, quer dizer, ela tomar conta e tal. A prefeitura simplesmente pegou aquela lista e considerou todos esses imóveis inventariados. Então, qualquer coisa que aconteça no imóvel, o CONFAL dá multa, né, porque são previstas multas até escorchantes, extorsivas, uma coisa absurda essa lei. Multa por quê? Porque, por exemplo, essa lei 10.000, ela divide em 3 categorias as faltas. Olha bem, as faltas que o proprietário pode ter em relação à sua própria propriedade. Quer dizer, falta leve, média ou grave. A falta leve tem uma multa prevista de 50% do valor de mercado do imóvel. A falta média, lá eles discriminam o que é falta leve, às vezes uma pintura numa janela, uma coisa. E uma falta média e uma falta grave, que seria até derrubada do imóvel. Então a falta média tem 100% de multa do valor, quer dizer, do imóvel. E a falta grave, 300%. Quer dizer, isso é coisa incrível, né? Uma multa de 300%, quer dizer, o proprietário leva a multa por mexer, às vezes, no seu imóvel, por exercer o seu direito constitucional de propriedade, que não é reconhecido. E outra coisa, outro dispositivo da Constituição muito importante. A Constituição fala que tanto o governo federal, estadual e municipal, eles têm o dever de preservar patrimônio histórico, artístico, não só de imóveis, como também de fotografia, livro, e a gente não vê isso, né? Com raras exceções. Com a colaboração da comunidade. Nesse caso aqui, não há colaboração, há imposição. A prefeitura
tomou iniciativa, o Executivo, em 2008, mandou esse projeto de lei para a Câmara aprovou e ele passou a ser vigente. E o CONFAL, que é o Conselho Municipal desse patrimônio histórico, considerou, então, aqueles imóveis todos, simplesmente numa lista, sem nenhuma justificativa, sem nada, não se fez o devido processo legal. Então, na realidade, não existe nenhum imóvel inventariado em Uberaba. Existe algum, porque há uma diferença. É um levantamento, então. É só um levantamento, uma lista, assim, sem assinatura, sem responsabilidade de quem quer que seja, e todo ato administrativo ele tem que ter uma forma, não é assim, né? Então é nulo, é inexistente. Mas como o CONFAL exercita um pretenso direito de inventariação, ele está dando multa aí, está processando, através do Ministério Público, vários proprietários que tiveram problemas, uns 4 ou 5 aí. Doutor Guido, então, o senhor citou aí a década de 1970, a gente sabe que na década também de 1980 tiveram já vários imóveis considerados inventariados. Agora, o movimento se estabelece nesse instante. Por quê? Bom, esse movimento não surgiu agora, ele surgiu antes da pandemia. Houve uma... Bom, eu, por exemplo, achava que estava tudo certo, ninguém ligava para isso. Mas tomando conhecimento, assim, a partir dos problemas que sucessores de proprietários tiveram, eu comecei a estudar, a me preocupar com isso. Falei, mas que coisa, que é isso? Quer dizer, esse problema que está causando esse... Aí começamos a estudar. E dei uma entrevista rápida e, numa conversa, de uma pessoa que tinha lido essa entrevista, falando isso, que tinha que reestudar isso há uns 6 anos atrás, o presidente da Associação Comercial, Peixoto, na época nós estávamos conversando, ele falou, não, o senhor vai lá se eu convidar numa reunião na Associação Comercial, eu falei, vou. Eu achava que era uma reunião só da diretoria, mas ele convidou todas as entidades, todas estavam lá representadas, na CDL, as entidades classistas. Tudo, inclusive a FIENG com a prefeita Elisa, todos lá. Aí eu fiz uma exposição sobre essa lei e eles resolveram, então, constituir uma comissão a partir naquele momento, representando as 5 principais entidades e eu, para vermos isso. Aí nós tivemos muita reunião, inclusive com o conselho do CONFAL na época, com promotoria, reuniões assim, muitas mesmo, para ver se entrava num consenso e fazer uma substitutivo dessa lei mais adequado à legislação. Mas na época nós éramos até tímidos, nós não tínhamos avançado na compreensão total das ilegalidades e inconstitucionalidade dessa lei, todo esse contexto. Isso foi sendo estudado aos poucos. Mas parece, uns falam que nem foi, mas foi mandado, eu acho, para a Câmara, outros falam que até que não foi, mas aí veio a pandemia, paramos tudo, não podia mais fazer reunião, e pelo menos 2 anos nós ficamos completamente. Agora, o senhor é proprietário de imóvel inventariado? Eu não. Nem eu, nem parente meu, até o 3º grau, que eu saiba, nenhum tem. O problema que eu fiz assim, o drama dos proprietários que me sensibilizou, e eu fico admirado como essas pessoas que estão aí no CONFAL e defendendo esse sistema, não tem essa sensibilidade de ver os dramas financeiros, sociais e familiares que eles estão passando, e também o engessamento da cidade. Eu fiquei tomando conhecimento, nós estamos perdendo, só do que eu sei, 3 grandes empreendimentos que iam modernizar e valorizar o centro. E estão em imóveis inventariados, então não pode fazer esse investimento. Então. Doutor Guido, considerando essa falta de formalidade, quem já foi multado pode ser ressarcido pelo município? Claro. Não, as multas que estão em andamento ainda não foram pagas. Aliás, uma fizeram acordo e está sendo paga. Embora tenha feito acordo, ele fez acordo enganado. Eu acho que futuramente, nós modificando isso aí, ele poderá ser ressarcido, porque era uma multa em base ilegais, né? Agora, essa lei, enquanto não for considerada pela justiça inconstitucional, ela vale.
entende? Mas nós não pretendemos isso, nós queremos ver se resolvemos, num consenso, enquadrar a legislação municipal à Constituição. Esse é fundamental, porque não pode haver nenhuma lei, mesmo federal, estadual ou municipal, contrária à Constituição. Né? É a hierarquia das leis, a Constituição é a base. O grupo esteve já com a prefeita Elisa, em reunião também com o presidente da Câmara, Fernando Mendes, em seu gabinete. E quais foram as tratativas? Olha, nós tivemos reunião primeiro com o Confal, com o presidente do Confal, o presidente da Associação Comercial, desde o fim do ano passado, e eles nos apresentaram, aliás, muito cordialmente e vamos dizer, com muita transparência. A gente temos que proclamar isso, não só reconhecer. Eles já tinham 4 anteprojetos para mandar para a Câmara, modificando essa lei, mas coisinhas pequenas. Uma lei do fundo e um decreto e um regimento, que isso aí não entra para a Câmara. Para a Câmara, só os anteprojetos das 2 leis. Eles nos apresentaram, nos deram isso. Nós fizemos um trabalho, um estudo a essas comissões. Aí, aquela comissão das entidades de classe foi renovada, e essa nova comissão, que foi agora pós-pandemia, ela teve a ideia de convidar os proprietários. Aí, quase 40 proprietários compareceram numa reunião lá no CDL e, por sua vez, elegeu também uma comissão que está atuando junto com a comissão das entidades de classe. São as 2 comissões atuando em conjunto, que têm o mesmo objetivo e tal. E então nós estamos aí, eles apresentaram, e nós então, depois de uns 2 meses, apresentamos substitutivos aos 4 anteprojetos dele. Entregamos encadernado, tudo, um para o presidente do Confal, outro para o presidente da Fundação Cultural e outro para a prefeita Elisa em audiência. E eles estavam estudando lá. E o Confal tem alegado um embaraço porque ele precisava de saber o que o Instituto Estadual pensa, o que ele acha. Nós achamos que o Instituto Estadual não tem nada a ver com isso. O município é autônomo. A Constituição dá autonomia ao município e o município tem a sua lei. Nós temos que discutir e questionar essa lei. Então, o problema do Instituto Estadual, ele mesmo, em 2 demandas que estão correndo aqui no fórum, justamente por causa de multa, proprietário que reformou a casa e tal, o IEFA, o Instituto Estadual, veio dizendo que não tem nada com isso. Que ele foi demandado também, ele está sendo demandado. Já respondeu que não é com ele, que é com a prefeitura. Que ele só fez isso. Aí nós não sabíamos, ficamos sabendo ainda, que ele só entregou a lista para a prefeitura que fizesse o que quisesse, como ela fez. Ela pôs lei desde a década de 90. Chamava Condecal, em vez de Confal, era Condefal. Então, você vê, o problema é municipal. Nós temos que resolver no âmbito municipal. Mas o Confal, com a nova direção, eles ficaram inseguros com essa situação, que realmente foi e isso foi levantado agora também, questionado esse problema da legalidade e irregularidade dos falsos inventariamentos. Então eles ficaram assim, querendo ver uma palavra também de um órgão que já tem uma certa experiência anterior e estadual, né? E agora nós não sabemos ainda, eles tiveram a reunião semana passada em Belo Horizonte, nós ainda não sabemos o resultado. Mas nós não temos nada com o resultado, nós não temos nada com a opinião do estadual. Nós temos, a nossa aqui, que essa lei é da Câmara Municipal, né, e sancionada pelo prefeito da época. Foi enviado pelo prefeito, né? Porque tem um problema que eu acho, até sou contra isso, acho incrível, o poder de iniciativa do legislativo, de fazer lei, eu vejo bem, é legislativo, foi muito podado. Eu sou plenamente de acordo com aquelas leis que aumentam despesa e etc. É claro, porque quem sabe disso é o executivo, né? Mas tudo tem que passar também pela aprovação do legislativo. Então, nós estamos dependendo. Aí, existem 2 posições do executivo. Uma, ele dá a última palavra, como o Carlos Bracarense falou, porque é quando vai cancelar um inventariamento ou um tombamento,
o CONFAL, por exemplo, aprova, outra irregular, outra coisa absurda que porque tem nessa lei. É possível ter essa reversão, ter esse a cancelamento. Lei prevê, essa lei prevê. Mas olha como é que ela prevê. Ela prevê o cancelamento do inventariamento e o cancelamento do tombamento por unanimidade. Então são 11. Se um votar, os 10 não é aprovado. Não, isso fere todo o princípio democrático. Sim, que nós assentamos nessa república. Né? Então há uma questão aí, essa lei é cheia de irregularidades. Né? E aí sim, vamos supor, o CONFAL aprova o cancelamento, aí a prefeitura tem que homologar, o prefeito tem que homologar. Se ele não homologar, não efetiva. É como se fosse uma sentença homologatória. Agora, aí o prefeito dá a última palavra. Mas, na questão de alterar essa lei, a prefeitura dá a primeira, que era que tem a iniciativa de mandar qualquer projeto. E como que o senhor está vendo aí, representando o grupo, essa boa vontade para dar encaminhamento à questão? O negócio é o seguinte, eles estão, assim, surpresos, porque realmente o município tem essa obrigação pela Constituição, como o Estado e a própria União, de velar pelo patrimônio histórico, etc, etc. Mas não só esse, o imaterial também, obras literárias que nós estamos perdendo. Aqui em Uberaba mesmo, nós já perdemos o primeiro livro de poesia editado em Uberaba em 1906, virou o Farelo. Mas o que o senhor está dizendo é que esses imóveis, nem todos inventariados, são históricos. Não tem, a maior parte não tem valor, entende? São um ou outro. Agora, há uma diferença aqui que eu ainda não falei, entre o inventariamento e o tombamento. O tombamento, o primeiro decreto brasileiro foi de novembro de 37, na plena ditadura do Getúlio, ele está vigente até hoje, mas para mim ele já foi derrogado, porque ele fere o direito de propriedade. Ele estabeleceu normas processuais para se fazer o tombamento. Então, por isso que tem poucos tombamentos em Uberaba, só aqueles em que o proprietário concordou. Porque no tombamento, a própria lei aqui, copiando o decreto 25 de 37, ela faz um processamento, notifica o proprietário tem 15 dias para fazer defesa e tal, até chegar ao final. E ele, no fim, se for a prefeitura achar e o CONFAL pode tombar, ele pode recorrer à justiça. Mas, como qualquer coisa também. Né? E então, existem alguns poucos imóveis tombados pelo CONFAL, mas com concordância e às vezes até iniciativa do proprietário. O proprietário mesmo foi lá por algum motivo e pediu meia dúzia, talvez. O senhor, como historiador, o senhor vê Uberaba como uma cidade histórica ou não? Não. Uberaba é uma cidade muito nova, ela tem a sua história. Uma história, aliás, empolgante por causa da posição especial que ela teve no Brasil, como um entreposto entre o litoral e os grandes espaços do sertão de Goiás e Mato Grosso, tudo vinha para Uberaba, Santos, São Paulo, Uberaba, Rio de Janeiro, São João del Rei, Uberaba, daqui ia para Goiás e Mato Grosso, até que nós perdemos isso pela evolução dos tempos. É um problema que até é interessante, às vezes numa nova entrevista, nós mostrarmos isso, por que Uberaba perdeu aquela situação que ela teve no século XIX de ser um centro regional do Império, uma boca do sertão. Né? E então, na sua opinião, não é uma cidade histórica, considerada histórica, né? Agora tem uma última pergunta aqui que a gente está encerrando. O senhor falou aí do empreendedorismo, dos investimentos que os proprietários querem fazer e depende, né, de regularizar essa situação do inventariado, mas qual é o próximo passo desse movimento? Bom, o próximo passo desse movimento é tentar, com a prefeitura, quer dizer, a prefeita, o CONFAL e a Fundação Cultural, porque o CONFAL é um órgão ligado à Fundação Cultural, por isso que eu sempre falo, e o presidente da Fundação Cultural, muito gentilmente, muito educadamente, está sempre participando das reuniões, nós encontrarmos um meio termo entre o que nós propusemos ou
porque o nosso anteprojeto está integralmente enquadrado na Constituição. Esse anteprojeto o senhor entregou na Câmara Municipal também, no dia que vocês estiveram com o presidente? Entreguei para o presidente Porque Fernando. nós temos aqui também uma comissão, né, de cultura, educação. Para o presidente Fernando. Hoje eu já entreguei também, hoje mesmo, de manhã, mandei para o líder da prefeita na Câmara, o vereador Almir Silva, que solicitou. São as nossas opiniões para a modificação dessa lei e das outras. Um trabalho que está aí, é uma sugestão também. Bom, entrevistei aqui o Dr. Guido Bilharinho, né, que é escritor, quero até mostrar aqui um dos livros dele, que eu fui presenteada, que fala sobre cinema, é um historiador, um pesquisador nessa área também. Muito obrigada, viu, Dr. Guido? E, olha, tem um convite aqui também. Ele vai estar lá na Universidade Livre do Leme, lá no Rio de Janeiro, como um dos convidados para falar sobre filosofia na praia, que vai ser agora no mês de julho. Isso é uma honra para a nossa cidade, né? E essa entrevista, depois você pode acompanhar também no nosso canal YouTube. Doutor Guido, foi uma alegria estar com o senhor novamente no estúdio da TV Câmara para a gente falar sobre cultura, sobre arte, sobre educação, cidadania, né? Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e a honra do convite de participar do seu programa, que já é um programa que está marcando Uberaba contemporânea. Obrigada. Vocês continuam com a nossa programação aqui na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.